Olá, pessoal, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como está o som para vocês? Vocês me ouvem bem? Certo, muito bem. Então, já coloquei a nossa aulinha para gravar para os demais. E queria começar conversando com vocês algumas coisinhas que eu anotei aqui para a gente conversar antes da gente ir para o nosso tema de aula de hoje. Pessoal, primeiros avisos, só relembrando os testes das videoaulas. Então, vocês têm o teste 10, referente, então, à parte de condução bidimensional, que não vai ser cobrado em prova, mas tem a aula, tem as videoaulas, tem lista de exercícios para vocês, né, acompanharem essa parte do conteúdo, que vai ser o próximo trabalho. Mas o teste da videoaula, então, vocês têm até hoje às 17 horas, né? Até hoje às 17 horas, então, está aceitando respostas. Não esqueçam, eu vi que tinham poucas pessoas que tinham respondido, tá? Esse teste. E o teste referente à videoaula 11, que é de condução transiente, que a gente vai resolver exercício hoje, ele vai abrir, então, hoje para vocês, às 16 horas, eu programei para ele abrir, e ele vai ficar, então, até o dia 4, então, por uma semana, né? Então, até dia 4/8, às 16 horas, ele estará disponível para vocês responderem, tá? Então, não esqueçam dos testes. Pessoal, com relação aos trabalhos, então, eu corrigi o primeiro trabalho. Eu percebi, pessoal, que teve gente que não entendeu muito bem ainda a ideia do checklist. Então, por exemplo, pessoal, você tem que ter um checklist de autoavaliação. Então, você resolve o seu exercício, preenche um checklist de autoavaliação. Você vai corrigir o seu exercício preenchendo o checklist, certo? Depois, você vai enviar a sua resolução para um colega que vai vai corrigir o seu exercício preenchendo o checklist. Você vai enviar o seu checklist de autoavaliação e o checklist de avaliação do seu colega para o seu problema. Você não vai enviar o que você preencheu para corrigir o problema do seu colega. Entenderam a diferença? Então, que eu vi que o pessoal que fez duplinhas para corrigir, então eu enviava aquele que você se autoavaliou, quem enviou, né? Porque teve gente que também não enviou isso, e enviou aquilo que você corrigiu do seu colega. Então, eu preciso que os dois checklists que estejam juntos na mesma resolução do exercício seja checklists referente à correção do mesmo exercício, certo? Para eu não ter que ficar abrindo diferentes páginas para conferir o checklist. Então, fiquem atentos com relação a isso, tá? E outra coisa, pessoal, do checklist, então, vi que muitas pessoas fizeram duplinhas e trocaram, né? Mas quando você não consegue encontrar uma dupla para fazer com você, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa, nós temos 3 pessoas, né? A pessoa 1 corrige o trabalho da pessoa 2, a pessoa 2 corrige o trabalho da pessoa 3 e a pessoa 3 corrige o trabalho da pessoa 1. E assim não se repete as pessoas que vão fazer a correção, certo? Então, podem usar dessa estratégia também. Do checklist, posso repetir sim. Então, o que eu preciso que vocês enviem na mesma resolução? Então, na sua resolução, você vai enviar o seu checklist de autoavaliação. Então, você corrigiu o seu próprio problema. Então, lá no nome do executor é o seu nome e no avaliador é o seu nome também. O checklist de avaliação do colega que você vai enviar na sua resolução de exercício o nome do executor é o seu nome, porque você que resolveu o problema, e o nome do avaliador é o nome do seu colega, certo? Então, você vai enviar 2 checklists referentes à correção do seu problema. E você não vai enviar o checklist que você corrigiu o problema do seu colega. Esse, o seu colega, é quem vai enviar. Entende? Para que os 2 checklists de avaliação estejam no mesmo arquivo da resolução que eu tenho que corrigir.
Porque senão eu tenho que abrir um monte de arquivo para ir encontrando quem que corrigiu o trabalho de quem, entende? Então, só para explicar essa questão, para que no próximo trabalho vocês enviem os arquivos corretamente, certo? Ficou claro agora? Certo. Mas eu não desconsiderei pontos, quem enviou em outro lugar, tá? Isso nesse momento não foi considerado, eu só desconsiderei quem não enviou checklist, obviamente, algumas coisas da correção, né? Também, tá? Pessoal, com relação aos trabalhos ainda, eu queria ver com vocês, lá no nosso plano de ensino, a gente tinha previsto 3 trabalhos, né? Eu queria verificar com vocês se vocês concordam em reduzir para 2 trabalhos, porque eu acho que vai ficar muito apertado e vai ser muita atividade daqui para o final do semestre, tá? Considerando que vocês têm outras disciplinas, ok? Então, eu daria só mais um trabalho e faria a média, né, do primeiro e o segundo trabalho. Então, vendo que o pessoal já está escrevendo aí que concorda, então gostaria que todos opinassem aí via chat mesmo, e aí a gente faz só mais um trabalho que daí vai ser referente à condução bidimensional mesmo. E esse tópico, obviamente, daí não cai na prova. Pode ser? Beleza, então aí a gente reduz pelo menos uma atividade, porque eu tô vendo que daqui para o final do semestre vai ser bem puxado, tá? Então, a gente faz 2 trabalhos e encerra a parte dos trabalhos, tá? Muito bem, pessoal. Com relação às provas, né? Primeira prova. Então, eu comecei a corrigir a primeira prova, não terminei ainda, faltam muitas para corrigir, tá? Estou um pouco decepcionada com a turma, e vocês vão reparar que as pessoas que fizeram cópia, que foram lá e copiaram as respostas do solucionário do livro, eu dei 0 na questão. E vai ser zerado, e vai ser assim daqui para frente, tá? Então, pessoal, a prova, depois eu abro espaço para quem quiser falar sobre a prova também, tá? Então, a prova não estava num nível tão elevado, estava mais trabalhosa, né, do que qualquer coisa, do que difícil. Então, vocês tinham uma primeira questão de interpretação, de mecanismos, inclusive quem copiou do solucionário, se pegar o meu gabarito, né, eu nem cobrei todos aqueles itens lá do solucionário, porque tem coisas, por exemplo, de radiação, que é troca de calor entre superfícies reais por radiação, isso a gente ainda nem viu, eu vou deixar para falar com vocês lá quando chegar no tópico só de radiação. Então, eu vi que muita gente copiou do solucionário, assim, com exatamente as mesmas palavras, tudo, certo? A questão 1 e a questão 3, que era lá do feno, né? Tanto que tem gente que brotou um perfil de concentração lá, perdão, de temperatura. Vocês não fizeram a dedução, não todos, tá? Teve gente que fez, e eu já deixo aqui os meus reconhecimentos às pessoas que não colaram de solucionário, não quiseram copiar, fizeram, porque quem fez viu que dava para fazer o perfil de temperatura, depois dava para aplicar as condições de contorno e dava para resolver, né? O que o solucionário fez nessa questão? Ele colocou já lá as equações prontas, porque ele chamou as equações do livro, e no livro foi feita a dedução do perfil de temperatura. Então, ele não fez, no solucionário, ele não fez a solução completa do exercício. Aí, o que aconteceu? Um monte de gente foi copiado do solucionário, e aí não dá, né? Brota um perfil, uma equação de temperatura que a gente não sabe de onde veio, certo? Então, essas pessoas que copiaram o solucionário, a nota é 0, eu estou zerando as questões copiadas, com todas as letras, certo? E espero que vocês aprendam uma lição. Não é possível que até agora, a gente já chegou nesse momento, são vários semestres trabalhando no formato remoto, não é possível que vocês não tenham percebido que os professores estão de olho em cola, estão de olho em quem... Isso é plágio, está copiando de um lugar. Então, isso é inadmissível. Inadmissível, e eu não vou aceitar, eu estou zerando quem copiou.
de solucionário. E estejam preparados, que se nessa primeira avaliação vocês fizeram isso, ou grande parte fez isso, não vai ter solucionário para vocês procurarem na próxima prova, porque eu vou fazer todas as questões item por item, certo? Então, não vai ter questão de livro mais, ok? A gente tenta facilitar a vida de vocês, porque estamos no formato remoto. O que a gente recebe em troca? Cópia de solucionário. Não dá, pessoal. Eu sinto muito, mas não dá para ser assim, certo? E deixo aqui os meus reconhecimentos para aquelas pessoas que de fato fizeram a prova e na luta estudaram, né? Porque o meu objetivo na avaliação, pessoal, não é ver se o resultado está certo ou errado, é ver o que vocês absorveram da aula. Então, tem gente que fez a questão 1, que era teórica, e reconheceu aonde tinha condução, onde tinha convecção e onde tinha radiação. Era só isso que eu queria. Não precisava ter colocado todas aquelas flechinhas do solucionário. Só reconhecendo aonde tinha os mecanismos, quem trocava calor com quem era suficiente. Tá? No exercício 3, quem fez a dedução do perfil de temperatura, como a gente fez algumas vezes, tem exercício gravado, né? Foram os conteúdos da aula, vocês puderam perceber que não foi impossível obter um perfil de temperatura, dava para fazer com base naquilo que a gente fez em sala de aula, certo? Então, estejam cientes disso, que muitas pessoas terão as questões zeradas em função de cópia de solução do solucionário do livro, certo? Alguém gostaria de fazer algum comentário com relação à prova? Bom, pessoal, então assim que eu terminar de corrigir, eu vou lançar as notas no sistema acadêmico e aí, no P-aluno seguinte, a gente faz a vista de prova, tá bom? Deixa eu ver, quase teve um treco que a prova não ia por causa da internet, tá? Pessoal, quando isso acontecer, se tiverem problema de internet, qualquer coisa assim, tentem registrar, tire uma foto do relógio e a sua prova na tela, o seu arquivo resolvido. Tentem registrar pelo menos da print da tela, do horário, que o Moodle não tá com dificuldade de carregar os arquivos, certo? Registrem isso com print da tela onde aparece o horário ali, para que vocês depois enviem por e-mail, qualquer coisa, porque o Moodle vai fechar, não vai aceitar depois do horário, né? E aí fique registrado, aí eu aceito, tá? Quando é problema de dificuldade de enviar, então faça esse registro aí da tela, do horário, você tentando enviar os arquivos, que a gente negocia essas questões, não tem problema nenhum, tá? Isso, obrigado, Júlia, obrigado por lembrar, tá? Pessoal, sobre as condutividades térmicas do exercício 2 do submarino, então, quem pegou de tabelas, do livro, da internet, tudo bem, não tem problema, tá bom? Eu vou considerar nos cálculos, ok? É claro que, por exemplo, o aço não pode fugir muito de um valor, de uma faixa, né, da condutividade térmica do aço. A fibra de vidro, então, não pode ter uma condutividade térmica de 100, por exemplo, que é a condutividade térmica da fibra de vidro, que é um material isolante, tem que ser pequeno, né? Era em torno de 0,035, alguma coisa assim, enfim, certo? Então, não tem problema se vocês pegaram fora, tá? Eu não vou ficar exatamente fixo no olhar no resultado final, eu corrijo por etapas, tá? E fique tranquilo com relação a isso, ok? Porque foi um erro meu, né, de subir no Moodle o arquivo que estavam sem os valores da condutividade térmica e depois eu atualizei e estava ciente que nem todos iam acessar, ver o e-mail durante o tempo de prova, então eu vou considerar essas questões, quem procurou outros valores de condutividade térmica diferente daquelas que eu mandei depois, ok? Isso não vai prejudicar vocês. Pessoal, o nível da prova, acredito que estava de acordo com as nossas aulas. Alguém quer fazer algum comentário com relação a isso?
Não? Muito bem, pessoal. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje, tá? Vocês já estão vendo aí o compartilhamento, né? Que é a aula 11. Então, esses são os slides da aula 11. Então, antes da gente ir para o exercício, eu quero fazer alguns comentários aqui com vocês, tá? Pessoal, então nós entramos aí em condução transiente. Então, agora, pessoal, o que a gente precisa considerar importante, né? Saber que nos nossos sistemas nós teremos acúmulo de energia, certo? Portanto, aquela variação da temperatura com o tempo, da nossa equação da conservação de energia para condução, ele não vai ser nulo mais, né? Então, quando isso acontece, pessoal, nós temos alguns métodos que nós podemos utilizar para resolver os problemas de condução transiente, né? O primeiro deles é esse método que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o método da capacitância. Tá? Esse é o método mais simples que a gente tem para resolver problemas de transferência transiente, de calor transiente, que o nosso balanço de energia, basicamente, vai ser igual o acúmulo vai ser igual a menos a taxa de energia que sai. Então, entrada e geração são nulos, certo? Então, quando a gente vai resolver um problema pelo método da capacitância, a gente começa aqui, tá? Então, o que tem daqui para frente, do balanço de energia para frente, eu vou cobrar que vocês façam esse balanço de energia, certo? Que é toda essa parte dedutiva aqui, que é muito simples, é mais simples do que vocês têm feito até agora, né? Trabalhando com a equação da conservação para condução, certo? Então, tá lá, tudo isso já está posto na videoaula, eu não vou falar novamente, fazer essa dedução novamente. O que eu quero falar com vocês é quando eu posso aplicar o método da capacitância, quando que ele é válido. Então, pessoal, primeira coisa, para dizer quando que a gente vai usar o método da capacitância, então nós definimos um número adimensional. Já começamos a lidar com os números adimensionais, e esse primeiro número adimensional é o número de Biot, que basicamente o significado físico dele é relacionar as resistências térmicas condutiva com a resistência térmica convectiva. Então, lembrando que resistência condutiva é o inverso do K vezes a área, e a convectiva é o inverso. Opa, eu acho que essa equaçãozinha tá errado, tá invertida essa minha equação aqui do número de Biot, pessoal. Ela tá invertida, é o H aqui em cima e o K embaixo, até para que as unidades, né, sejam adimensionais e a gente consiga cortar. Deixa eu só conferir aqui, pessoal, se não tá invertido, só um pouquinho. Agora até em mim aqui bateu a dúvida. Peraí. H vezes L sobre K. H vezes L sobre K, então tá invertido. Eu já vou corrigir depois da nossa aula aqui, tá? Eu já corrijo esse slide. Então, é H vezes L sobre K. Isso é o número de Biot. Deixa eu só voltar aqui na minha apresentação. Pronto. Pessoal, então são os inversos das resistências, certo? Quer dizer, é o inverso dos coeficientes condutivos e convectivos que me dão as resistências, condutiva e convectiva, certo? Então, pessoal, para a gente escolher qual método nós vamos utilizar para resolver a condução transiente, nós temos que avaliar o que acontece com essas resistências. Então, se a gente olhar essa figura que está aqui do lado, nós temos uma parede, né? E aqui fora, nessa parede, nós temos um fluido que está
escoando aqui com um determinado coeficiente convectivo, numa temperatura T infinito, né? Então, a gente está vendo a direção do fluxo, então a temperatura TS1 é maior que TS2, que é maior que T infinito, né, pela direção do fluxo. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente tem um número de BO muito pequeno, está vendo aqui na apresentação BO menor que 1, o que vai acontecer com a resistência, pessoal? Significa que a resistência condutiva, ela vai ser um valor pequeno. Eu vou ter pouca resistência à condução, certo? Então, se a resistência condutiva é pequena, menor que a de convecção, o que eu posso dizer? Que a resistência interna, o que é a resistência interna? Internamente na parede, que é onde ocorre a condução, ela é pequena, portanto, se a resistência não oferece, se essa parede, o material dessa parede não oferece resistência à condução, eu posso dizer que TS1 e TS2 tem uma diferença praticamente desprezível, ou seja, não tem gradiente de temperatura na parede, que é onde acontece a condução. Então, nesse caso, a gente diz que a resistência interna é desprezível, a resistência interna que é a condutiva, certo? Então, portanto, quando isso acontecer, quando não os gradientes de temperatura internos aí na parede forem desprezíveis, o método da capacitância é válido. Isso vai acontecer quando a gente tiver números de BO pequenos. Aqui está menor que 1. O que a gente considera muito, muito menor que 1? Então, abaixo de 0,1, BO abaixo de 0,1, nós podemos dizer que ele é um valor muito, muito pequeno e, portanto, o método da capacitância vai ser válido. Né? Mas é importante que a gente saiba entender fisicamente essa discussão que eu fiz com vocês aqui, interpretando esse número de BO, certo? Então, falando do número de BO aqui ainda, percebam que nessa equação que eu estou sinalizando aqui para vocês, o comprimento apareceu um LC, né? O que é esse LC? Que seria um comprimento característico, tá? Que relaciona volume pela área da superfície. Tá? Então, quando que a gente vai usar o comprimento normal ou quando que a gente vai usar o comprimento característico, tá? Comprimento característico, que é volume por área superficial, ele é utilizado quando a gente tem mais geometrias indefinidas, mais complexas, tá? Agora, por exemplo, se a gente tem um cilindro, tá? Que é o caso do exercício que a gente vai resolver, até eu vou discutir mais com vocês sobre isso. E ele todas as suas superfícies estão expostas à transferência de calor, então eu vou ter simetria, por exemplo, se eu pensar no eixo Z do cilindro, né? Tudo que acontece na metade de cima vai acontecer na metade de baixo, porque todas as faces estão expostas à transferência de calor, concorda? Então, esse meu comprimento vai ser o comprimento associado aonde eu tenho a menor diferença de temperatura, a maior diferença de temperatura, que vai ser aonde, no centro para a superfície, certo? Então, vai ser metade desse comprimento aí do cilindro. Isso vai acontecer no nosso exercício e eu vou mostrar para vocês direitinho essa questão da simetria, ok? Então, a gente pode usar o comprimento ou o comprimento característico quando a gente tem geometrias aí um pouco mais complexas ou indefinidas, né? Então, o método da capacitância é quando o meu BO é pequeno e eu tenho basicamente resistência interna desprezível, ou seja, os gradientes de temperatura dentro do sólido são desprezíveis, tá? Passando um pouquinho para frente, pessoal, então, quando o número de BO for um número maior que 0,1, então eu vou ter que usar outra forma, outro método de solução, certo? E aí nós temos as soluções exatas, que são realizadas a partir do balanço, né, de energia, considerando a variação com a posição, variação da temperatura com o tempo. Então, nessas condições que estão escritas aí. Enfim, eu não vou passar
todo o tema da aula, porque vocês podem assistir a videoaula, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que as soluções exatas estão postas nessas tabelinhas para parede, cilindro, esfera, isso está lá na aula, né? Então, nós temos a solução exata para quando o número de Biot é o número tendendo ao infinito, né? Ou seja, a resistência externa que vai ser desprezível. Então, os gradientes de temperatura dentro do sólido, eles não são desprezíveis, né? Para esse método. E nós temos uns conjuntos de soluções aí de equações exatas, tá? Uma solução, uma forma de tornar o nosso trabalho mais simples é utilizar as equações dessa última coluna, que é a solução aproximada, quando o número de Fourier vai ser maior que 0,2. Então, lembra, pessoal, o número de Fourier é mais um número adimensional importante quando a gente fala de condução transiente, porque ele é uma forma, basicamente, da gente adimensionalizar o tempo, certo? Por isso que o número de Fourier é muito importante, tá? Então, quando o número de Fourier for maior que 0,2, a gente pode usar essa terceira coluna, essas equações da terceira coluna, que apresenta algumas constantes, por exemplo, C1, Xi1, certo? São dados tabelados que são função do número de Biot. Então, tá lá na tabela 5.1 do Encrópera. Se tudo der certo e a gente conseguir resolver 2 exercícios, eu vou trabalhar esse exercício com vocês hoje, senão eu tenho ele gravado já a solução, vou disponibilizar a gravação, ensinar vocês como que utiliza essa tabela, tudo certinho, certo? Então, eu posso encontrar esses valores que estão dentro da solução aproximada, a partir de dados tabelados. Como o balanço transiente, ele é um pouquinho mais complexo a solução para a gente chegar nesse perfil, então lembrando que o θ asterisco é uma temperatura adimensional, nós vamos utilizar esse valor aqui nos nossos exercícios, tá? É daqui que eu vou tirar o meu valor de temperatura, por isso que ele é um perfil de temperatura adimensional, certo? Então, tá aqui as soluções exatas. E também nós temos o método gráfico. Então, quando eu tenho a minha resistência externa desprezível, que é esse segundo caso, o método da capacitância não é válido, eu posso usar tanto as soluções exatas quanto os métodos gráficos, certo? Então, nós temos gráficos que foram disponibilizados para vocês lá na semana 7, eu não estou lembrado se é 6 ou 7, mas está lá no Moodle. Então, pessoal, tem alguns gráficos que nós vamos utilizar, que basicamente aqui no eixo X a gente tem o número de Fourier, e no eixo Y a gente tem o θ dimensional, e eu quero ensinar vocês a utilizar esses gráficos hoje, tá? Percebam que eu coloquei gráficos, por exemplo, esse gráfico aqui é do livro doElt, e esse é do livro do Encrópera, uma edição antiga, edição nova não traz mais esses gráficos, tá? Eles são iguais. Os dois são para a placa, nesse caso, os dois são da placa, só que o do Encrópera, ele traz onde o número de Fourier é menorzinho, aqui ele traz essa ampliação dessa região do gráfico. Então, por isso que eu disponibilizo os dois gráficos para vocês, certo? Às vezes eu acho que é melhor utilizar esse daqui, do Encrópera, quando a gente tem Fourier pequeno, né, porque aqui em cima as retas ficam muito próximas, é difícil de enxergar, certo? Como usar esses gráficos? Nós vamos ver no exercício que segue, tá? Esse é um outro tipo de gráfico também, a gente vai usar para uma condição que a gente já falo para vocês mais para frente, tá? Então, nós temos esses dois métodos para a gente utilizar, para a gente resolver os nossos problemas. E, pessoal, então, dentro desses dois métodos, nós temos condições de contorno que nós temos que prestar atenção com relação à posição. Então, além de ter a variação com o tempo, nós podemos ter problemas que são unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Então, a gente vai até resolver um problema hoje que é bidimensional e transiente. Então, tem que ficar atento também com relação a isso. E eu posso resolver um bidimensional tanto pelo método gráfico quanto as soluções exatas, as equações exatas,
certo? E o sólido semi-infinito, que é uma condição de contorno também, que vale dizer com relação à posição, que é quando um sólido ele se estende até o infinito, tá? Exceto uma única direção. Então, por exemplo, quando a gente resolve o problema que envolve transferência de calor no solo, então eu tenho uma região e eu quero calcular uma troca térmica que envolve solo, por exemplo, tá? Pessoal, a gente vai fazer a gente vai definir uma posição, se a gente pensar numa região de terra muito grande, a gente vai escolher uma profundidade, por exemplo, que a gente quer saber qual é a diferença de temperatura. Agora, as outras duas dimensões são infinitas, a gente não consegue deliberar. Então, quando a gente tem um sólido que apresenta essas condições de sólido semi-infinito, basicamente a gente está aproximando esse sólido de um unidirecional, basicamente, né? Então, a gente tem equações do perfil de temperatura especificamente para esses sólidos semi-infinitos, certo? Então, nós temos o caso 1, quando a temperatura da superfície for constante, o caso 2, quando o fluxo na superfície for constante, e o caso 3, quando eu tiver nessa condição de contorno, convecção na superfície. Tá? Então, o perfil de temperatura é esse aqui, nessas equações que a gente vai usar no caso de sólidos semi-infinitos, certo? Isso seria a solução exata para sólidos semi-infinitos. Então, perceba que ele tem uma função, essa ERF, que é a função erro de Gauss. Então, a gente calcula tudo que está aqui dentro do parênteses, acha o valor desse x dividido por 2 raiz de difusividade térmica vezes o tempo, vai lá no apêndice B2 do Encrópera e acha o valor da função erro de Gauss, né? Também tem tabelas de Excel com algumas equações prontas para a gente achar, tá? Mas a gente pode tirar o valor dessa função erro de Gauss direto do apêndice, certo? Tem lá prontinho. E a função erro complementar que aparece aqui no caso 2 e no caso 3, tá? Que basicamente é 1 menos a função erro de Gauss. Certo? Então, eu calculo o que está dentro do parênteses, acho a função de Gauss e faço 1 menos a função de Gauss. Esse é o valor da função erro complementar. Ok? Então, só para a gente trazer essas considerações. Só para a gente relembrar dessas coisas que é bastante importante. Então, eu vou parar aqui a apresentação e vamos finalmente para o nosso exercício. Sobre a aula teórica, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, transiente, pessoal, é bastante coisa, é bem importante que vocês façam a leitura do livro, texto lá do Encrópera, tá? Que é bastante coisa para a gente prestar atenção. Certo, posso ir para o exercício então, pessoal? Muito bem, vamos lá. Então, olha só, esse exercício está lá no final da aula 11, tá? Então, em um processo industrial, cilindros de aço inoxidável, inicialmente a 600 Kelvin. Então, vamos até marcar aqui que a temperatura inicial é 600 Kelvin. São resfriados pela submersão em um banho de óleo mantido a 300 Kelvin. Então, essa é a temperatura do banho de óleo. Então, é o nosso T infinito, né? 300 Kelvin. Com um coeficiente convectivo de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, isso no banho de óleo tem um coeficiente convectivo de 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, cada cilindro possui um comprimento de 2L, igual a 60 milímetros, e um diâmetro D de 80 milímetros. Então, percebam, eu já coloquei o nosso desenho do cilindro aqui. Então, ele está dizendo que o tamanho, o comprimento todo desse cilindro é 2L.
que é 600 milímetros. E o diâmetro dele é 80 milímetros. Então, percebam, pessoal, que o nosso 2L aí, que é 60 milímetros, e o diâmetro, que é 80 milímetros, o diâmetro é maior que o comprimento desse cilindro. Isso é uma informação importante, tá? Então, considere o instante 3 minutos após o início do processo de resfriamento e determine as temperaturas no centro do cilindro, no centro de uma das faces circulares e a meia altura da superfície lateral. E ele dá de dados a difusividade térmica, que é o alfa, e a condutividade térmica do material desse cilindro do aço inox. Certo? Vamos lá. Eu já deixei uma listinha de hipótese aqui pronta para a gente poupar um pouquinho o nosso tempo aí. Né? Então, o que a gente vai considerar? Bom, ele pediu para a gente considerar o tempo 3 minutos após o início da transferência de calor. Então, nós temos um regime transiente aí, certo? O cilindro, pessoal, eu coloquei aqui, então, obviamente, as coordenadas são cilíndricas, e eu escrevi aqui cilindro curto. Por quê, pessoal? Lembra lá que o diâmetro é até maior que o comprimento desse cilindro? Então, pessoal, a gente não vai poder, nesse caso, fazer a hipótese de fluxo radial, por exemplo, ou unidirecional. Nós vamos ter que considerar esse fluxo bidimensional, certo? Porque eu vou ter transferência de calor importante tanto na direção radial quanto na direção Z ou X. Aqui eu escrevi X, resolvi o problema na direção X, mas podem chamar de Z, enfim, só escrevi X para ficar de acordo com as figuras aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Certo? Então, em função de eu ter um cilindro curto, diâmetro aí ser da mesma ordem de grandeza do comprimento, né? Então, o meu fluxo é bidimensional. As propriedades físicas são constantes, então, basicamente, essa condutividade térmica e a difusividade térmica não mudam com a temperatura e não há geração de energia, certo? Então, essas são as nossas hipóteses. Pessoal, então, perceba que ele chamou o comprimento de 2L, 60 milímetros, né? Então, como, pessoal? Esse cilindro, ele foi submerso num banho de óleo, então eu vou ter transferência de calor tanto na direção radial quanto na direção Z. Então, eu vou colocar os meus eixos coordenados aqui, o meu Z eu estou chamando de X nesse momento, tá? Mas é a nossa direção axial, certo? Então, o meu X está aqui, vou colocar no centro ele, né? Vou colocar ele aqui, o meu eixo coordenado X, e o meu eixo coordenado radial. Então, percebam, pessoal, que como esse cilindro está submerso, tudo que acontece nessa porção de cima de troca de calor também vai acontecer nessa porção de baixo. Vocês concordam com isso? Porque ele está todo submerso no banho de óleo. Certo? Então, pessoal, essa minha distância, a distância da minha troca de calor máximo, ou seja, onde eu tenho a diferença máxima de temperatura, vai ser do centro para a superfície. Do centro para a superfície na direção radial também. Ok? Isso é uma informação bastante importante. E aí, pessoal, vamos encontrar o que ele quer que a gente calcule. Né? Eu até vou fazer de cor diferente aqui, começando pelo azul. Então, ele quer a temperatura no centro do cilindro. Onde é o centro do cilindro? Aqui. Certo? A temperatura no centro do cilindro, então, ele quer a temperatura no meu X, 0, no meu R, 0, e no meu tempo T, que é 3 minutos. Certo?
Outra temperatura que ele quer no centro de uma das faces circulares. Então, eu tenho a base e a altura como face circular. Então, eu vou pegar aqui de cima, ó, no centro de uma das faces circulares, certo? Então, esse meu T é o X é 0, a posição radial é o raio desse cilindro no tempo T. Certo? Porque, ó, eu tô aqui em cima, eu andei apenas na direção, opa, o contrário, né? Inverti. Então, é na posição X, L, então perceba que quando eu tô aqui na fase de cima, eu andei metade da espessura, né? Eu andei metadinha aqui da espessura, que é L. Então, vai ser no L, no raio, eu não caminhei no raio, eu continuo no centro com relação à posição radial. Então, R0, certo? E a meia altura na superfície lateral. Então, olhando para a lateral do cilindro, a meia altura seria aqui. Concordam? Então, aqui é a minha temperatura. Com relação a X, é 0. Com relação ao raio, agora sim, né? Eu andei o raio desse cilindro no tempo T. Ficou claro esses pontos aí onde o problema quer que a gente calcule? Sim? Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Sabendo disso, que a gente tem que calcular, vamos aos nossos cálculos. Qual que é a primeira etapa? Primeiro, na hipótese, deixa eu ver qual que é o número da hipótese 4, né, de fluxo bidimensional. Então, pela hipótese 4, nós temos um perfil bidimensional. Então, nós temos uma temperatura, nosso perfil adimensional, o nosso θ, comecei com L, né? Então, vai ser a posição X, RT, menos o meu T infinito dividido por TI menos T infinito. Isso é o meu θ, que é a minha temperatura adimensional. Lembram, pessoal, que a temperatura dimensional a gente chamou de θ, né? Esse θ bidimensional, eu vou usar tanto a solução exata ou o método gráfico, nesse caso que ele não especificou, né? Eu vou resolver de uma forma aqui só para a gente treinar. Como que eu vou calcular ele? Então, eu vou ter que calcular a direção radial, então eu vou achar um θ aqui, que a gente diz para o cilindro, que vai me dar a variação com a posição radial com o tempo, vezes o que eu estou chamando de P aqui, que multiplicado vai dar o meu θ final, eu vou resolver a minha posição axial, variando com relação ao tempo. Isso vai me dar o θ final, e com o θ final, como eu conheço T infinito e TI, eu consigo calcular qual é a minha temperatura nos pontos que ele solicitou para o problema. Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar esse C, função do raio tempo, e esse P, função do raio tempo, né? Que basicamente são tetas que a gente vai encontrar tanto pela solução gráfica ou pela solução exata, tá? Eu vou utilizar o método gráfico aqui para ensinar vocês a como utilizar os gráficos, certo? Então, para esse problema, eu vou resolver pelo método gráfico, certo? Claro que, pessoal, para definir isso, eu preciso do número de Biot, certo? Para saber se o método da capacitância não pode ser utilizado nesse caso, né? Vai que o método da capacitância pode ser válido, né? Então, o método da capacitância é o H vezes o L dividido por K, certo? Então, isso para a placa. Então, vou começar a resolver aqui para a placa. Então, vai ser esse P aqui que eu vou começar a encontrar, certo? Então, esse L vai ser o comprimento na direção axial. Depois, quando eu resolver para a direção radial, eu vou substituir pelo raio aqui,
certo? Que é a minha dimensão característica, certo? Assim como vocês faziam no número de Reynolds, tá? Quando mudava a geometria, tá? Aqui também a gente vai fazer isso. Então, pessoal, para calcular o número de Biot, nosso H é 500 watts por metro quadrado Kelvin. O nosso comprimento, pessoal, então lembra lá o comprimento característico, é volume por área superficial. Eu posso usar nesse problema também, vai resultar na mesma coisa. Ou, pessoal, eu posso considerar os pontos em que vai haver a maior diferença de temperatura. Então, como isso aqui está tudo submerso, pessoal, a nossa diferença vai ser sempre entre as superfícies e o centro. O centro vai estar mais quente, né? Porque ele está sendo resfriado, né? Esse cilindro está sendo resfriado. Então, sempre no centro para as duas superfícies, em cima ou na direção, na superfície lateral, eu vou ter as minhas diferenças máximas de temperatura. Então, o meu L, aquele L ali do número de Biot, de fato, vai ser metade da minha espessura 2L, portanto, vai ser L, certo? Então, isso ocorre porque eu tenho simetria aqui, né? Esse cilindro está completamente imerso. Agora, pessoal, só uma consideração. Se eu tivesse um cilindro que aqui embaixo ele tivesse isolado termicamente, então a minha energia ia ter que percorrer toda essa distância do cilindro para sair na superfície aqui de cima, certo? Então, e ele fosse chamado de espessura 2L aqui, então, como aqui eu não tenho condição de simetria no que acontece na face de cima e na face de baixo, porque a energia não vai sair aqui na parte de baixo. Então, o meu L lá no número de Biot, que é a minha dimensão característica, deveria ser o 2L, que é toda esse comprimento do cilindro, ok? Então, isso no número de Biot precisa ficar muito claro para a gente. Ficou claro isso para vocês? Depende muito da interpretação do problema, se alguma das faces vai estar isolada ou não, certo? Então, aqui em cima no nosso problema, o cilindro está submerso num banho de óleo. Então, a energia vai sair daqui para cá e daqui para cá. Vai acontecer a mesma coisa, certo? Tudo que acontece na porção de cima acontece na porção de baixo, porque o cilindro está submerso em um banho de óleo, certo? Isso, obviamente, avaliando apenas a dimensão axial. Concordam com isso, meninas? Certo. No problema aqui que eu desenhei, vamos imaginar que a gente tivesse um cilindro que ele tivesse sobre uma superfície aqui, ele tá de pezinho, foi colocado sobre uma bandeja, por exemplo, certo? E a gente precisa avaliar a transferência de energia que acontece nele. Então, a energia não vai acontecer da metade para baixo e metade para cima, certo? Porque embaixo ele vai estar isolado termicamente, concordam? Deixa eu só ver que eu não estou conseguindo apagar aqui. Só um pouquinho. Ih, minha borracha não está funcionando. Tá. Então, ó, isso aqui, ó, não vai acontecer. Então, o que que vai acontecer? A energia vai ter que sair daqui e sair lá na face de cima do cilindro. Certo? Então, a minha diferença total de temperatura vai ser máxima, né? Vai ser daqui de baixo para aqui fora, certo? Não mais do centro para do meio para fora, certo? Então, basicamente é o caminho que a energia vai percorrer dentro do sólido, ok? Então, daí na hora de calcular o Biot, aquele L, que é o comprimento característico, tem que ser todo o comprimento do cilindro, certo? Muito bem. Então, mais isso aqui, opa, já deu ruim aqui. Deixa eu só interromper um pouquinho.
Fechar essa minha janela, que eu até hoje não entendi por que que isso acontece de vez em quando. Muito bem, voltamos, certo? Então, isso aqui foi só uma consideração extra exercício, não faz parte do exercício. Vamos apagar aqui para não carregar. Então, o nosso L vai ser metade da espessura. Se 2L é 60 milímetros, então o nosso L é 30 milímetros. Então, 30 vezes 10 a menos 3 metros, para a gente fazer a nossa análise dimensional, e o nosso K do aço é 17,4 watts por metro Kelvin, certo? Então, aqui eu vou cortar metro com esse metro quadrado, Kelvin, watt, aí eu tenho o número dimensional, certo? Por isso que lá no slide que eu mostrei para vocês estava invertido, né? Lá estava K vezes L dividido por H. Não pode, porque senão não vai dar um número adimensional. Então, fazendo essa continha aqui, pessoal, quanto que vai dar o meu número de Piot? 0,862, concordam? Beleza, isso aí. Então, pessoal, avaliando esse número de Biot, ele é maior que 0,1, certo? Então, se ele é maior que 0,1, eu não posso desprezar o gradiente de temperatura dentro do sólido. Portanto, o método da capacitância não é válido para esse caso. Então, eu tenho que usar ou o método gráfico ou a solução exata. Entenderam como que a gente faz? Então, sempre calcula o número de Biot e define se o método da capacitância é válido ou não. Bom, feito isso, vamos aproveitar já e vamos calcular o nosso número de Fourier, que é outro número adimensional que a gente precisa, que basicamente seria o nosso tempo adimensional, né? Que é a difusividade térmica vezes o tempo dividido pelo comprimento ao quadrado. Certo? Então, a difusividade térmica é 4,19 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. O meu tempo é de 3 minutos. Se eu converter isso para segundos, vai dar 180 segundos. Né? Então, manter a análise dimensional para a gente poder cortar as unidades. E o nosso L é 30 vezes 10 a menos 3 metros. Então, esse L é ao quadrado. Então, as unidades, mais uma vez, vai resultar num número adimensional. Certo? Então, fazendo essa continha, quanto que vai dar o Fourier? Zero vírgula 084 aproximadamente aí. Confere? Muito bem, pessoal. Então, esse problema eu vou resolver pelo método gráfico, tá bom, pessoal? E vou fazer alguns comentários sobre a solução com as equações exatas, tá? Então, indo para o método gráfico, então, o que que nós temos lá no material que vocês receberam? No material do Incrópera, tem esses gráficos, por exemplo, esse D1, tá? Vamos ler o título desse gráfico. Então, temperatura no plano intermediário de uma parede plana com espessura 2L em função do tempo. Então, como nós estamos resolvendo para calcular primeiro esse P, cadê a nossa equação? Esse P, que seria a nossa direção axial, que a gente aproxima da placa, tá? E como a temperatura primeira que a gente vai calcular, esse em azul aqui, é no centro,
certo? Então, eu vou começar resolvendo no centro da placa, certo? Eu vou usar o meu gráfico que me permite calcular a temperatura no centro, ou seja, a temperatura no plano intermediário de uma parede. Exatamente o que a gente quer. Plano intermediário é no centro, tá? Eu poderia usar o gráfico do Welt, que é aquele que estava aparecendo na nossa apresentaçãozinha anterior, que as linhas estavam mais confusas aqui em cima. Então, porque ele também permite o cálculo da temperatura no centro. Professor, e quando for a temperatura não for no centro? Que nem vai ser o próximo caso. A temperatura não for no centro. Aí a gente vai ter esses outros conjuntos de gráficos, que está lá no arquivo dos gráficos do Welt, que ele me diz, ó, gráficos para solução de problemas de transporte em estado não estacionário, placa plana. Certo? Então, esses são válidos para quando a gente não quiser calcular exatamente no centro. Tá? Então, para esse primeiro momento, nós vamos usar este gráfico. Poxa, essa linha de novo aqui, chata. Vamos lá. Então, o nosso gráfico, pessoal, o que ele diz? No eixo X eu tenho Fourier e no eixo Y eu tenho o meu θ, certo? Então, nós vamos procurar, a primeira coisa, o meu número de Fourier no eixo X e o θ no eixo Y. Agora, percebam que nós temos várias linhas, certo? No gráfico. O que são essas linhas? Elas são o inverso do número de Biot, que a gente chama de M. M é 1 sobre o número de Biot, certo? Então, a gente vai ter que escolher a linha que vai dar o inverso do número de Biot, certo? Então, se a gente pegar o nosso número de Biot, que foi 0,86 e fazer o inverso, nós vamos resultar em aproximadamente 1,2. Confere? Deu aí o inverso do número de Biot? Muito bem, então eu vou procurar aqui ó, o meu conjunto de linhas, onde é que está a minha linha. Então, como a gente tem um número de Fourier menor que 1, pequeno, eu vou usar esta parte aproximada aqui do gráfico, tá? Para a gente resolver. Então, as linhas aqui, ó, perceba que eu tenho 0,5, aí eu tenho mais uma linha, aí tenho 0,8, tenho a linha 1 e a 1,4, ou seja, essa linha do meio aqui, ó, é o meu 1,2. Então, essa é a linha que eu vou ter que utilizar para achar o meu θ. Então, vamos achar o nosso Fourier, que foi de 0,84. Então, ó, entre 0 e 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, cada pedaço desse vai ser 0,2, certo? Então, eu tenho 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Então, nós vamos subir reto aqui, o nosso é 0,8, então nós vamos aproximar mais ou menos, né, 0,84, 0,8. Dá para pegar até um pouquinho mais para frente aqui na nossa escala, né? Só sinalizar o nosso 0,8 pela metade, exato. Então, a gente sobe aqui, vai subindo reto. Desculpa se eu não ficar reto aqui, pessoal, até atingir a linha 1, certo? Aí, cheguei na minha linha 1, eu vou vir retinho aqui e vou encontrar qual é o meu valor de θ, certo? Então, o meu θ aqui, ó, que a gente encontrou nessa direção, o meu θ aproximadamente 0,6.
Ficou claro aqui como que a gente utiliza o gráfico? Certo? Então, fiquem atentos só com relação às escalas desses gráficos, escala logarítmica, principalmente no eixo Y, tá? Tem que ficar bem atento. Posso explicar de novo, sim. Então, ó, perceba que o eixo, o gráfico aqui, ó, ele diz o eixo X é o meu tempo adimensional, ou seja, o número de Fourier. A alfa vezes T, L sobre 2. O Fourier que a gente encontrou no nosso primeiro exercício foi de 0,84. Opa, 84. Então, aqui no meu eixo X, eu vou procurar o 0,84. Então, como ele é menor que 1, ele vai estar aqui nessa parte do gráfico, eu vou usar essa parte aqui de cima, que ele está ampliado, né? Então, eu vou achar onde está o meu 0,84. Então, perceba que entre 0 e 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, cada dimensão dessa vai ter 0,2. Então, aqui 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 aqui. Certo? Então, o nosso vai estar um pouquinho para frente, seria no meio. Eu não consegui fazer a reta bem no meio entre 0,8 e 1. Tá? Vai estar próximo aí de 0,9, enfim. Um pouquinho para lá, tá? Mas vocês conseguem aí com régua fazer o traço bem direitinho. Inclusive, pessoal, minha sugestão é imprimam esses gráficos para vocês resolverem as listas, tá bom? É muito mais fácil de trabalhar com eles impressos, certo? Então, nós vamos subir até atingir a linha em que eu tenho o inverso do número de Biot. A gente calculou o inverso do número de Biot e deu 1,2, aproximadamente. Então, a nossa linha, se aqui eu tenho a linha 1 e a linha 4, essa linha do meio aqui é a minha 1,2, certo? Então, eu vou subir no meu número de Fourier, reto, até atingir a linha do inverso do número de Biot. Atingiu a linha, eu venho reto em direção ao eixo Y para encontrar o meu θ, que é a minha temperatura dimensional, que deu aí em torno de 0,6. Ficou mais claro, João? Então, θ aí nosso aproximadamente 0,6. E eu quero, pessoal, quando vocês utilizarem para resolver, principalmente na prova, né, indiquem qual figura você usou. E preferivelmente, né, eu vou pedir, vou colocar isso lá, uma observação na prova, que vocês mandem foto do gráfico que você usou, com a linha traçada a caneta, para eu enxergar, ou se você utilizou o número de Fourier correto, a linha do inverso do número de Biot correta, certo? Então, vocês vão ter que mandar foto aí nos exercícios que envolverem gráficos, né, apenas do gráfico que você utilizar. Então, utilizamos a figura D1 do Incroper, que está anexo aqui. Vocês vão colocar sempre isso anexo no exercício, na solução de vocês, como a gente está fazendo aqui agora, certo? Bom, então, para a gente achar a nossa temperatura no centro, com relação ao raio, com relação à posição adimensional no tempo, então, menos T infinito, TI menos T infinito, isso é igual ao nosso θ. O que nós achamos por agora é o nosso P, né? Esse nosso que nós chamamos de θ ali, θ2. Então, esse seria o nosso θ2. Então, θ2 já está aqui, 0,6, falta achar o θ1, que é a parte do cilindro, certo? Então, vamos achar o θ do cilindro para a gente conseguir achar as nossas temperaturas. Então, agora, para o cilindro, o que nós vamos fazer? Calcular o número de Biot. O Biot vai ser o H, vezes o comprimento característico agora vai ser o raio, né? Vou usar na mesma nomenclatura do livro, ele usa R0, tá? Vai ser o raio da direção
radial, então raio do cilindro, né? Dividido pela condutividade térmica, certo? Então, eu tenho que calcular o BO novamente para a direção radial. Então, se o nosso diâmetro é 80 milímetros, o nosso raio vai ser 40 milímetros. Substituindo o H e o K, eu vou colocar o valor aqui um pouquinho mais rápido, o resultado do número de BO, tá? Só para a gente conseguir avançar um pouquinho mais. Certo? Então, o que eu usei aqui? O mesmo H, o mesmo K, e usei os 40 milímetros, que seria o raio do cilindro. Certo? Que é basicamente o caminho que a energia vai percorrer, vai ter que sair do centro para a superfície do sólido, certo? Para qualquer simetria, né? Qualquer lado aí com relação à superfície do cilindro, tá? Então, o BO, ele deu maior que 0,1, então o método da capacitância, ele não é válido, portanto, eu não posso desprezar os gradientes de temperatura dentro do sólido. Vamos colocar aqui já o inverso do número de BO. Então, 1 sobre o número de BO, aqui vai dar aproximadamente 0,87. E o número de Fourier, pessoal, também. Então, vai ser a difusividade térmica vezes o tempo. Agora é o comprimento característico para a direção radial, que é o raio do cilindro, certo? Também os 40 milímetros, certo? Então, substituindo a difusividade térmica, o tempo lá de 3 minutos e o raio de 40 milímetros, nós vamos obter aqui um Fourier de 0,47. Tudo bem se eu ir mais rápido nessa etapa aqui um pouquinho, pessoal? Certo? Só para a gente conseguir avançar. Muito bem, pessoal. Então, ainda queremos calcular a temperatura, ó, no centro, né? Ainda estamos nesse caso de calcular a temperatura no centro. Então, agora eu vou usar um gráfico para o cilindro, em que me permita calcular a temperatura no centro do cilindro. Então, lá nos gráficos de vocês no Incrópera, tem essa figura D4 agora. O que diz lá? Temperatura no eixo central de um cilindro infinito. Então, nós estamos aproximando a direção radial para o cilindro infinito e a temperatura no centro, certo? Então, nós vamos usar esta figura aqui. Poderia usar a figura também lá do Welch, que permite o cálculo da temperatura no centro. Porém, aqui ele tem essa faixa ampliada aqui em cima e, portanto, eu prefiro utilizar esse gráfico, acho mais fácil, certo? Então, vamos lá, o nosso número de Fourier deu 0,47, então eu vou aproximar o número de Fourier. Se deu 0,47, eu vou colocar aqui 0,5, para ficar mais fácil da gente usar, né, o nosso gráfico. Então, 0,5 a gente vai estar mais ou menos aqui, certo? Do nosso número de Fourier. O nosso BO deu 1,15, portanto, o inverso 0,87. Então, o nosso M, eu vou aproximar ele de 0,9 aqui, certo? Para ver o que se a gente acha essa linha, tá? Vejam bem, aqui nas linhas que são o inverso do número de BO, eu tenho uma linha 0,8, essa próxima 1,2, certo? Estão conseguindo enxergar aí? Então, eu tenho essa do meio, que vai ser a minha linha 1. Então, nesse caso, percebam que eu não tenho o M09, uma linha 09, que ficaria entre a 08 e a 1. Né? Então, o que eu vou fazer? Para tornar o nosso trabalho mais próximo, eu vou aproximar essa linha de 1, para usar essa linha do meio aqui, do M igual a 1, certo? Professor, eu poderia aproximar de 0,8, então? Poderia, não tem problema, tá bom? Como a gente está fazendo aproximações, então daria uma pequena diferença no resultado da temperatura,
certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subir retinho até encontrar a minha linha 1. Lá do meu número de Fourier, vai dar mais ou menos aqui, né? Então, sobe retinho. É muito difícil fazer uma reta aqui. Até atingir a linha 1 e vem aqui no θ, certo? Então, pessoal, o meu θ que eu anotei aqui foi de 0,6. Então, acho que eu fiz a linha errada aqui, deixa eu ver. Linha 1. Dá um pouquinho mais para cima aqui, né? Eu fiz, quando eu resolvi esse problema, pessoal, eu usei o meu material impresso, tá? Então, eu confio mais no meu material impresso. O impresso dá para fazer bem direitinho, tá? Aqui fica difícil de eu riscar e desenhar. Mas vai dar aproximadamente 0,6, ok? Depois vocês refaçam esse exercício com o material impresso de vocês aí, e aí vocês vão ver que fica bem mais fácil de enxergar. Ok? Concordam? Pessoal, essas variações, pequenas variações de θ aí, e que vocês vão utilizar, cada um vai achar um valor de θ, tá? Então, pequenas variações eu vou considerar, tá? Vou dar certo, não se preocupem com relação a isso. Então, o meu θ1 deu aproximadamente 0,6 também. Eu usei a figura D4 do Encroper. Não vão ser iguais, esse aqui foi coincidência. Ah, não vão ser próximos iguais, eles podem dar valores bem diferentes. Aqui foi pura coincidência. Muito bem, pessoal. Então, para a gente achar, voltando aqui na nossa equaçãozinha, a gente vai substituir esse θ1 que a gente acabou de encontrar. Para achar a minha temperatura no centro, no tempo T. O meu T infinito é 300 Kelvin. A inicial é 600 Kelvin, infinito 300 Kelvin. Vai ser igual a 0,6 vezes 0,6, que são os meus dois tetas, certo? Vai dar 0,36. Então, fazendo essa continha, é só eu achar o meu T, a temperatura no centro do cilindro, no tempo 3 minutos. Fazendo essa continha aí, 408 Kelvin. Faz sentido físico? Então, tem que estar entre 300 e 600, né, pessoal? Não pode ser nem menor, nem maior que isso. Então, está entre os dois valores, né? Então, fisicamente, esse valor faz sentido, certo? Ficou claro, pessoal, como que a gente faz os cálculos utilizando os gráficos? Até aqui? Pessoal, só para a gente contextualizar, eu tenho o resultado utilizando a equação da solução com as equações exatas. Essa temperatura deu 405 Kelvin utilizando as soluções exatas. Ou seja, percebam que se a gente tiver bastante cuidado ao utilizar os gráficos, a gente consegue valores adequados para as temperaturas, certo? Então, claro que a gente tem que utilizar o gráfico de forma bem consciente, né? Não pode fazer aproximações também tão grandes, a gente fez algumas, tá? Mas se a gente usar certinho os gráficos, a gente consegue valores aceitáveis, tá? Tanto que se a gente calcular esse desvio aqui, então a temperatura, eu quero saber o desvio com relação à solução exata, né? Então, 408, que a gente acabou
de calcular pelo gráfico, menos o 405 dividido por 405, só vezes 100, né, para eu obter um desvio em porcentagem, vai me dar um desvio de 0,74%, ou seja, um desvio menor que 1%. Certo? Então, o desvio do gráfico com relação à solução exata é esse desvio aqui que eu acabei de calcular. Certo? Então, um desvio muito pequeno é uma solução gráfica bem aceitável, tá? Vamos para o próximo, que é a temperatura no L30, no raio zero. Então, aqui no nosso pontinho verde, né? No centro de uma das faces circulares. Então, agora eu vou calcular a temperatura, zero. Opa, coloquei o meu X primeiro, né? Então, o meu L é 30 milímetros. O raio é zero e o tempo vai ser lá os meus 3 minutos, né? Se quiser colocar aqui 3 minutos. É essa temperatura que a gente quer calcular aqui agora, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou calcular para a placa novamente, tá? Eu preciso recalcular e obter os meus novos tetas. Então, o meu P, que a gente chamou de teta 2, né? E para o cilindro. Só que agora eu não quero mais calcular no centro, né? Pelo menos aí com relação à posição axial. Então, na aproximação que eu vou fazer com relação à placa, né? Então, pessoal, o meu L mudou do caso 1 que a gente acabou de calcular para esse caso agora. Então, o que eu quero com isso? Calcular o meu BIO. H vezes L dividido por K. O L continua sendo a metade da espessura para o cálculo do BIO. Então, o número de BIO vai ser o mesmo. O número de BIO não muda aqui, né? 0,86. Então, meu M, que é o inverso do número de Biot, vai ser lá aproximadamente 0,2. O meu Fourier, pessoal, também não vai mudar. Porque vai ser, o tempo não mudou, é alfa vezes T dividido por L. O meu L também não mudou. Então, o meu Fourier continua 0,84. Certo? O que acontece agora, pessoal? Não é mais no centro com relação à posição radial. Então, eu vou ter mais um parâmetro que é chamado de N. Esse N é a posição adimensional. O que é isso, pessoal? Então, vai ser um X dividido pelo um X0. X0, pessoal, é o comprimento ali, a minha espessura, é o meu L. Então, se for metade da espessura para o número de Biot, vai ser metade da espessura aqui. Então, o nosso M nesse caso, aqui, vai ser o X0, é o meu L, né? Que é 30 milímetros. E o meu X, pessoal, é a posição exata em que eu quero calcular a temperatura. Então, lá na figura, qual é a posição? Então, lembra que a gente está calculando esse ponto verde. Esse ponto verde aqui é qual tamanho com relação a x? Qual é a dimensão dele com relação a x? Esse ponto verde aqui. É 30 milímetros, né? É L também. Concordam? Essa distância aqui, ó, é L, é uma distância L, concordam? Isso aí. Então, neste caso, também vai ser L. Ou seja, vai ser 30 milímetros por 30 milímetros. Ou seja, o meu N vai ser 1.
Professora, se fosse aqui no centro da placa, qual seria o meu valor de N no centro da placa? Bom, o meu x0 seria L, porque é metade da espessura, né? É a distância que a energia tem que percorrer. E o meu x é a posição que eu quero calcular. Se fosse no centro da placa, esse meu x seria zero. Certo? Então, 0 dividido por 30, o meu N seria zero. Certo? Só fiz essa. O x0 vai ser sempre o tamanho L que a gente utiliza no número de Biot, que pode ser metade da espessura, né? Ou pode ser a espessura total, o comprimento total do cilindro. Vai depender se eu tenho uma das faces isoladas ou não, que foi aquela discussão que a gente fez no início. Certo? Então vai ser sempre o L, o x0 ali é sempre o L que a gente usa no número de Biot. Muito bem, pessoal. Então, para a gente achar agora o nosso θ, né, nós vamos precisar de um gráfico agora que não é exatamente no centro, né? Por que que eu não posso usar esse primeiro gráfico da placa, o mesmo que a gente usou no item, na temperatura anterior? Porque este gráfico permite calcular no plano intermediário, no centro. E a gente não quer mais calcular no centro, certo? Então, a gente buscou uma outra opção. Lá nos gráficos do ELT, vocês vão ter essa figura F7, vocês têm várias figuras aqui dentro, né? Então, perceba que eu escolhi para a placa, que é o que nós estamos resolvendo agora. Estamos aproximando da placa, a direção axial. E aqui, ó, tá bem pequenininho, mas esse número aqui, pessoal, é o meu N. Então, vocês têm vários gráficos para diferentes valores de N. Então, esse é um gráfico para o meu N1, que é o nosso caso. Vocês têm gráficos para N0, tem gráficos para N08, vai ter um gráfico para cada N, tá? Quando não for para utilizar, calcular exatamente no centro, certo? Então, fui lá, selecionei o gráfico para o N1. Cada linha dessas daqui são os meus valores de M. Então, o meu M é 1,2. Então, eu vou procurar a linha mais adequada, mais próxima do meu 1,2. Então, perceba aqui que eu tenho a linha, vou colocar de vermelho, né? A linha 1 e a linha 1,5. 1,2 está mais próximo de 1, né? Então, eu vou aproximar o meu M aí na linha 1, para ficar mais fácil da gente calcular. E o meu número de Fourier, que era 0,84, né? Então, percebe, eu tenho 0,8 aqui, 1 aqui, então essa metade é 0,9, né? Então, vai dar mais ou menos um pouquinho menos que a metade aqui. Então, eu vou subir reto até a minha linha 1 e venho reto na minha direção. Vou tentar fazer uma linha reta aqui. E já saiu errado. É só vir reto na direção do θ, que é o meu eixo Y. Então, nosso θ aqui, pessoal, vai ser aproximadamente de 0,4. Certo? Concordam? Então, usamos a figura F7 do ELT. Opa. Ok? Até aqui?
Muito bem, vamos para a direção radial agora, né? Então, pessoal, o BO, se o raio não mudou, o BO é o mesmo. Portanto, vou colocar aqui o inverso do número de BO vai ser o mesmo. Então, quanto que tinha dado o nosso número de BO? Para a direção radial, 1,15, né? Portanto, o inverso de BO a gente aproximou aí para 0,9 ou 0,1. O Fourier, vamos aproximar aí de 0,5, né? Tinha dado 0,47, a gente aproximou para 0,5, então não muda o raio. E o tempo, o número de Fourier não muda, né? Quanto que vai mudar o número de Fourier? Quando mudar o tempo ou quando mudar o comprimento característico, certo? E o nosso N aqui, pessoal, vai ser a posição radial em que eu quero calcular pelo raio inicial, né? O raio desse cilindro. O raio do cilindro é 40 milímetros, né? E a posição radial em que eu quero calcular? 0, certo? Porque lembrando o ponto verde aqui da figura que a gente quer calcular, ou seja, nós estamos aqui em cima, né? Então, com relação à posição radial, eu tenho o meu R0, certo? Então, aqui eu tenho 0, portanto, o meu N vai ser 0. Então, nós vamos lá buscar uma figura para o cilindro nos gráficos do ELT. Então, tá aqui a figura F8. Gráficos para a solução de problemas de transporte não estacionário, cilindro. Então, a gente vai lá, acha o nosso número de Fourier, então, aproximadamente 0,5, né? Tá aqui o nosso número de Fourier. A linha vai ser para o nosso M aproximadamente 1, nós vamos aproximar, né, 0,9 de 1, que está aqui. Então, a gente sobe reto aqui, até encontrar a linha 1, e vem reto aqui, até encontrar o nosso θ. Então, o θ aqui de aproximadamente 0,55, eu coloquei no meu material, porque ficou bem na metade, né? Aqui é 0,4 e 0,6, então no meio é 0,5, um pouquinho mais que 0,5. Tá? Então aqui é a figura F8 do livro do Elch. Tá? Concordam com esse θ? Então, o que eu usei aqui? A figura F8 do Elch, tá? Para N0. Isso é importante de ficar claro aqui, pessoal. Ó, esse gráfico é para o N0 do cilindro, tá? Isso é importante da gente verificar também. Muito bem, então, para a gente achar a nossa temperatura, na posição L, raio 0, tempo T, menos aqui o meu T infinito, né? TI menos T infinito vai ser igual ao 0,4 vezes 0,5. Então, é só substituir o meu T infinito, o meu TI, e calcular o meu TL. TL 0T, né? TL 0T. Fazendo essas continhas aí, vai resultar em 366 Kelvin. Certo, pessoal? Então, lembrando que T infinito é 300 Kelvin, que é a temperatura do banho de óleo. TI é a temperatura inicial do cilindro, que é 600 Kelvin, né? Só substituir ali. Beleza? Ficou claro esse aqui também?
só para a gente conferir, a solução exata para esse caso dá uma temperatura de 372 Kelvin, num desvio, então, de menos 1,6, né? Porque a temperatura deu menor, por isso negativo. Então, aí, menos de 2% também o desvio com relação à solução exata, tá? Só para a gente contextualizar. Depois vocês podem até tentar resolver pela solução exata, ok? E o último, para a gente terminar, a última temperatura, a gente quer o pontinho em vermelho agora na nossa figura. Então, a meia altura da superfície lateral, que é o nosso T0RT. Então, nós queremos calcular agora o T0 no raio, no tempo de 3 minutos, certo? Mesma coisa que a gente faz, a gente calcula o nosso P, aproxima a direção axial da placa e aproxima a direção radial do cilindro e considera as duas variações com relação ao tempo. Então, lembrando que o número de Biot não muda novamente, vai dar aproximadamente aí o inverso já do número de Biot, né? Vou colocar aqui, a gente colocou 1,2. O Fourier era 0,84, não mudou o tempo, né? Então, agora, pessoal, o N, que é a posição em que eu quero calcular com relação à placa primeiro, né? Então, esse pontinho vermelho aqui no meu desenho, qual é a dimensão dele com relação a x? Não, João, com relação a x. Esse pontinho vermelho aqui, ó. A x, não no raio. Ele está no centro do cilindro, né? Exato, então é 0. João Vitor Moreski, tem 2, né? Ficou claro? Que esse ponto está na dimensão com relação a x0? No Sim, ficou. raio. Hã? Sim, ficou. Eu Muito bem. confundi, desculpa. Não, imagino. Então, o nosso n, que é o x por x0, vai ser 0 dividido pelos nossos 30 milímetros, ou seja, n0. Ok? Então, eu vou lá para uma figura do ELT para a placa, só que agora N0. Então, ó, a minha figura é F7 do ELT para a placa N0. Então, o Fourier 0,84, mais ou menos aqui, né, na metade. O meu N, o meu M é 1,2, mas ele está mais próximo de 1, então eu vou subir até aqui a linha do 1, retinho mais ou menos aqui, e venho em direção ao meu eixo Y. Então, faço as retinhas aí. Acho que mais para cima. Então, pegando a minha solução que eu fiz com o meu material impresso, esse meu θ, aproximadamente eu coloquei 0,65. 0,6 estava aceitável, tá, pessoal? Então, meu θ aqui para a placa, que é o θ2, a gente chamou, né? 0,65. Para o cilindro, então o bio é o mesmo, então o M vai ser o mesmo, aproximadamente 0,9.
O Fourier também não mudou, porque o tempo não mudou, então 0,47, a gente aproximou aí de 0,5, né? O meu N, então agora com relação ao raio, vai ser a posição em que eu quero calcular pelo raio zero. Então, o raio zero é o raio do cilindro, 40 milímetros, certo? E a posição em que eu quero é também na superfície, né? Então, portanto, 40 milímetros. Então, 40 por 40 vai dar N1. Então, vai ser 40 por 40. Portanto, N1. Então, vou lá para um gráfico do cilindro. Ah, vamos só anotar aqui. Figura F. Opa. Que a gente usou, tá? Figura F7 do ELT para N0, tá bom? E aqui vai ser a figura do cilindro, F8 para o cilindro, para N1, que nem a gente acabou de calcular ali, certo? Então, 0,5 aproximadamente do número de Fourier, nós estamos aqui. Nossa linha do inverso do número de Biot, 0,9, então vamos aproximar da linha 1, então a gente sobe reto até encontrar a linha 1, e vem em direção ao nosso eixo Y, 0,35, é isso? Isso, vai dar aqui mais ou menos, né? Então, o θ de aproximadamente 0,35. Concordam? Nossa, a aulinha tá acabando, né? Agora que eu olhei no relógio. Então, o nosso θ aqui, que é o θ1, aproximadamente 0,35. Usamos a figura F8 do livro do ELT para N igual a 1, né? Porque a gente tem vários gráficos para cada N, a gente vai ter um gráfico nesse caso. Então, para achar o nosso T, 0 na posição radial no tempo T, nós vamos fazer menos o T infinito, TI menos T infinito, que seria tudo isso aqui igual ao θ, que a nossa posição é dimensional, vezes θ1 vezes θ2. Então, 0,65 vezes 0,35. Substituindo T infinito e TI, fazendo as continhas, o nosso T0 no raio e no tempo 3 minutos, vai resultar em 368,3 Kelvin. Lembrando, pessoal, que essas temperaturas têm que estar entre a temperatura máxima inicial, né, e a temperatura do fluido. Não pode dar nem menos nem mais que isso, porque senão fisicamente não faz sentido, né? Então, as nossas temperaturas ficaram aí nesses valores, então, ok. E outra coisa importante, pessoal, a temperatura no centro do cilindro, que foi a primeira que a gente calculou, tem que ser maior do que as temperaturas nas superfícies, tanto lateral quanto nas bordas de cima ou na base do cilindro, né? Porque ela vai demorar mais para trocar calor do que a superfície aqui do cilindro, certo? Então, a temperatura que a gente espera é menor, e foi o que aconteceu, ó, no centro foi 408, e as laterais 366, e agora 368 Kelvin. Então, fisicamente, o nosso problema faz muito sentido. Então, tem chances de estar certo, né? Então, pela solução exata, essa temperatura deu 365 Kelvin, tá? Então, um desvio pequeno também
fazendo o cálculo do desvio, 0,9%, então menos de 1%, certo? Então, usando o gráfico com bastante prudência e cuidado, a gente tem valores muito interessantes a partir da solução gráfica, tá? Pessoal, ficou claro esse problema aqui para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Foi bem corrido, né? Por que usar o N? Porque a gente não está calculando mais no centro da placa, no centro do cilindro. Só uma vez que a gente calculou no centro do cilindro, no centro com relação ao N, com relação à direção radial e axial, que foi esse ponto azul. Então, nesse ponto azul, a gente não precisou do N, certo? Agora, para calcular nas superfícies, que foi aí o ponto verde e o ponto em vermelho, aí o N passa a ser importante, que é essa posição adimensional. O significado físico do N é a posição adimensional. Então, eu saí do centro, né, do cilindro. Então, aí eu preciso calcular esta posição adimensional, tá? Com relação a X e com relação ao raio. O N, ele é importante para quando a gente não está no centro, ó, a gente encontrar qual gráfico a gente vai usar desses daqui. Então, eu tenho um para o N0, daí eu tenho esse aqui que é do cilindro também para o N1, certo? Eu vou ter um para o N2, tem um para o N08. Então, cada gráfico desse é válido para um valor de N. Pessoal, o nosso tempinho da nossa aula aqui se encerrou. O exercício que eu queria fazer com vocês, só vou concluir rapidinho, era esse exercício aqui, que é um exercício para utilizar a solução exata, tá? Eu tenho uma videoaula com ele gravado, ele está gravado o exercício anterior e esse no mesmo vídeo, então eu vou colocar o minuto para vocês acessarem só para assistir essa resolução desse exercício, tá lá bem explicadinho também, como que usa o valor das constantes. Vou disponibilizar ele para vocês e qualquer dúvida estarei disponível no nosso próximo P-Aluno, ok? Pode ser assim? Muito bem, pessoal. Então, eu vou encerrar a nossa aulinha aqui, que eu acho que já fomos demais, né? Desejo a todos aí uma boa semana, bons estudos. Então, até a nossa próxima aula.